Os juízes poderão suspender a CNH, o passaporte, eles também poderão suspender as pessoas ou proibir as pessoas de participarem de concursos públicos e licitações públicas. Tudo isso foi decidido no dia 9, certo? Mas para algumas pessoas isso é normal, é comum, tá bom, pode ser, tá ok, não vai dar nada isso. Porém, eu trouxe alguns números para a gente entender o que está acontecendo por detrás de tudo isso. Quando nós falamos que o STF aprovou a suspensão da CNH, do passaporte, a proibição de pessoas com dívidas de participar de concursos públicos e licitações públicas, as pessoas não levam tão a sério. Mas está sério o negócio. Por quê? O número de pessoas inadimplentes no Brasil é muito grande. Para vocês terem uma ideia, somando toda a dívida da população brasileira, ela chega em média de 312 bilhões de reais. Então, enquanto a gente está aí no ano novo, 2023, tá tudo ok, eu estou trabalhando, estou muito bem, obrigado, eles não param de trabalhar e, infelizmente, essa notícia que eu estou trazendo agora à noite não é tão boa, porque milhares de pessoas podem sofrer com essa nova decisão do STF. Fica comigo até o final, porque tem muito assunto para a gente poder conversar e discutir aqui. Curta esse conteúdo, compartilhe esse vídeo, chama mais pessoas para participar, não deixe de clicar em seguir, porque todos os dias eu posto conteúdos novos, falando sobre dinheiro, falando sobre investimento, falando sobre planejamento financeiro, falando de dívidas, como solucionar dívidas, enfim. Esse meu canal é um canal de conteúdo exclusivo para falar com pessoas sobre dinheiro, tá bom? E o assunto do momento é esse. STF, no dia 9 de fevereiro, aprovou que os juízes poderão suspender a CNH das pessoas com dívidas. Que o valor médio que cada pessoa deve, levando em consideração a quantidade de habitantes em estado de endividamento, equivale a R$ 4.493 por pessoa, dando um total de uma dívida de 312 bilhões de reais. E levando em consideração o estado de endividamento das pessoas, em primeiro lugar está o cartão de crédito, com 28% das pessoas devendo o cartão de crédito. Além do cartão de crédito, entra também cheque especial, consignado, cartão de crédito consignado, empréstimos pessoais, financiamentos de carro e casa. Esses são os principais tópicos de endividamento das pessoas. O Serasa, que é a plataforma que eu pesquiso a respeito disso, ela colocou que 22% das pessoas, e esses dados são fontes divulgadas em dezembro de 2022, então é a mais recente que tem, ela divulgou que 22% das pessoas elas têm as contas básicas atrasadas, que é água, luz e gás. E em primeiro lugar está o cartão de crédito. Por quê? As pessoas acabam utilizando o cartão de crédito como uma renda principal do seu orçamento. Às vezes o salário não está suprindo as necessidades, ou às vezes ficou desempregado, ficou doente, sofreu um acidente ou algo semelhante e recorreu aonde? Ao cartão de crédito. Consequentemente, muitos recorrem a empréstimos, como eu falei agora, empréstimos pessoais, consignados, cartão de crédito consignado. Eu não sei se você já ouviu falar a respeito disso, mas existe cartão de crédito consignado, empréstimos consignados. Então as pessoas acabam se envolvendo em meios onde elas conseguem rapidamente um dinheiro para suprir a necessidade dela, mas no fim elas acabam se enrolando financeiramente porque não tem um planejamento para isso. As pessoas entre 26 e 40 anos são as pessoas que mais devem no mercado. São as pessoas que mais se encontram endividadas. Em segundo lugar, estão as pessoas de 41 a 60 anos. São as pessoas que mais se encontram em um estado de endividamento.
As mulheres estão à frente, com 50,1% da quantidade de pessoas inadimplentes ou endividadas, 50,1% são as mulheres e 49,9% são os homens. Essa decisão do STF, ela vai trazer um pouco de dor de cabeça para algumas pessoas. Por quê? Uma pessoa deve, o credor vai entrar com uma ação na justiça e eu terei um prazo para me defender com base na notificação que eu vou receber. Como que funciona a notificação? Aí é que está o problema. A notificação, ela vai até a pessoa no endereço que consta na Receita Federal. Então, suponhamos que você colocou lá, Rua A. Só que na Rua A, você morava há 5 anos atrás. Você mudou de endereço. Você está na Rua B. A sua notificação vai para a Rua A. Então, você vai ter um prazo para se defender. Expirando esse prazo, você vai assumir a dívida, podendo chegar à suspensão da sua CNH. O que vai acontecer? O credor entrou com uma ação judicial contra a pessoa mudou de endereço, ela até foi notificada no endereço errado, então ela não estava sabendo, passou do prazo de se defender, causa ganha para o credor. Então já vai uma dica para você, atualiza seu endereço na Receita Federal, sempre que você fizer alguma mudança. Quem faz parte do grupo que pode ter essas restrições? Primeiro, as pessoas que possuem dívidas. Então, qualquer pessoa que possui dívidas, ela faz parte desse grupo. Qual outro grupo de pessoas que fazem parte disso? Uma pessoa que é recorrente em dever, em estar num estado de dívida, ela corre sérios riscos de ter a sua CNH suspensa. Mas o que acontece com a ação? A ação, ela deve respeitar a dignidade da pessoa. Naquela atual circunstância, a pessoa talvez não tenha para pagar, mas não é porque ela não quer pagar. É porque ela não tem condições de fazer isso. Perdeu o emprego, ficou adoentado, sofreu um acidente. Tudo isso vai ser levado em consideração. A inadimplência da pessoa, a ação do credor entrando na justiça, também vai ter alguns critérios de respeitar a dignidade da pessoa. Eles vão avaliar tudo isso. É para avaliar tudo isso. Mas se você for uma pessoa recorrente, se você for uma pessoa que possui muitas dívidas, e se você for uma pessoa que não atualiza seus dados na Receita, e talvez você vai ser notificado, ou a pessoa vai ser notificada, e ela não se defender dentro do prazo, a probabilidade de perder a causa é muito grande. Essa nova lei, ela serve para qual tipo de dívida? Qualquer dívida. Ficou devendo, você corre o risco. Qual o perigo dessa decisão? Essa nova decisão do STF pode incentivar o sistema financeiro a fazer cobranças com valores menores do que o de costume. O valor mínimo médio, tirado com base nas ações judiciais que tem, é de R$30 mil. Menos de R$30 mil já é mais difícil. Por quê? Porque entra os custos honorários advocatícios. Então, a maior parte das empresas, eles fazem um cálculo. Fulano me deve 10 mil, se eu for entrar com uma ação judicial eu vou gastar 7, não compensa eu entrar com a ação judicial, vamos esperar mais um pouco. Por isso que algumas dívidas prescrevem. Então, qual que é o perigo dessa decisão? É instigar as instituições financeiras a cobrar, independente do valor. Por que a instituição vai fazer? Tem A, B, C e D que deve para ela. Ela vai fazer essa soma, ela vai perceber que a CNH é algo em que as pessoas dependem para sobrevivência, então ela entra com ação. A probabilidade de receber vai ser muito grande, porque a pessoa vai dar um jeito de pagar. Quais eram as formas mais comuns para se receber ou quando alguém entrava com uma ação judicial? Era o bloqueio de bens, imóveis ou móveis. Então, quando havia esse bloqueio, a pessoa não perdia imediatamente a moradia dela. Poderia haver o bloqueio, ela continuava morando na residência dela, ela não perdia a residência, e até sair a decisão do juiz. Saindo a decisão do juiz, aí iria para leilão, só que demorava isso. Porém, com a CNH, com o passaporte, é diferente.
eles ativam imediatamente a suspensão da CNH. Então isso é uma decisão onde rapidamente afeta o devedor e o credor ele passa a ter uma arma na mão. Essa nova decisão pode bloquear o meu salário? Não, não pode bloquear. A única decisão judicial que pode bloquear o salário de um indivíduo é a alimentícia. O que fazer então para eu não sofrer uma ação judicial e a suspensão da CNH ou do passaporte? Em primeiro lugar, a gente deve procurar um profissional. Qual profissional? Um profissional da área financeira. Porque se o seu problema é financeiro, não vai ser um médico que vai resolver. Não vai ser um mecânico que vai resolver. Problema financeiro, profissional da área financeira. Segundo lugar, a gente precisa entender qual dívida a pessoa tem. Por quê? Eu já falei aqui, em várias lives que eu faço aqui, eu já falei. Existe uma hierarquia de dívidas. Normalmente, quando a pessoa está endividada, ela paga a primeira cobrança que recebe. Recebeu uma cobrança, ela vai lá e paga. Recebeu uma pressão psicológica, emocional, ela vai lá e paga. Quando na realidade existe uma hierarquia de pagamento de dívidas que precisa ser respeitada. A maioria dos casos que eu pego, a pessoa ela deve em tal lugar, só que aquele lugar não precisaria ser pago naquele momento. Ela pode jogar para o último da fila. E às vezes o último da fila é mais perigoso ficar devendo. Como eu já fiz um Reels falando, que condomínio, por exemplo, é grave você ficar devendo o condomínio. Existe uma hierarquia de dívidas para serem pagas. Se eu não respeitar essa hierarquia, eu vou pagar contas sem necessidade, vou estar devendo o que precisa ser pago, e eu posso, talvez, até ter a suspensão da minha CNH, porque eu não entendo disso. Eu não entendo qual dívida precisa ser paga primeiro. Busco conselhos com qualquer pessoa, de qualquer modo, e no fim não consigo organizar nem as minhas dívidas para poder fazer o pagamento. Então tome cuidado. Se você deve cartão de crédito, se você deve cartão de crédito consignado, empréstimos pessoais consignados, a probabilidade do credor entrar com uma ação judicial contra você e você ser notificado é muito grande. Mas lembre-se, a notificação vai até o endereço atualizado na Receita Federal. Então, se você tem o endereço atualizado conforme o endereço que você mora atualmente, você vai receber na sua residência. Se não, você vai receber aonde você cadastrou. Então, você sendo notificado e não se defendendo, o credor ganha a causa. Como que eu faço para não sofrer uma ação judicial? Outro ponto. Você precisa dar uma atenção especial à saúde financeira. Quantas pessoas entram ano e saem ano e não cuidam do seu dinheiro? Sabem que precisa fazer alguma coisa, mas não sabe como, mas também não procura quem pode ajudar. Vive reclamando, vive falando. Minha situação financeira nunca muda, eu não consigo fazer nada, não me sobra dinheiro, eu não consigo viajar. Eu vou comprar um lanche, eu sofro porque eu pago e depois eu fico choramingando porque eu paguei o lanche e era para pagar uma conta. Entra ano e sai ano. E as pessoas não buscam ajuda. Então, você precisa dar uma atenção especial à sua saúde financeira, para que você não entre no grupo de pessoas em que talvez possa ter a suspensão da CNH. Último ponto, nós precisamos aprender a sair da zona de conforto. Porque a zona de conforto é o seguinte, tá bom do jeito que tá, amanhã eu vejo o que eu faço. Amanhã eu vejo o que eu faço e tá bom do jeito que tá, amanhã eu negocio esse negócio. Talvez se eu tiver um crédito no banco eu faço um empréstimo e pago aquela conta. Quando você percebe, virou uma bola de neve de dívidas.